Um, dois, três. Novamente, boa noite a todos. Aula número 1 de Teoria Geral da Investigação e Perícia. Perfeito? Vamos começar, gente. Então, explicando o seguinte. Vamos começar entendendo qual que é a nomenclatura e o que vem a ser a etimologia da palavra investigação. Investigação vem do latim investigatione, que quer dizer o quê? Quer dizer análise excessivamente rigorosa sobre alguma coisa, geralmente científica, pesquisa. O que significa isso? Investigar é o quê? Investigar é buscar a razão de quê? Investigar significa buscar o propósito de quê? Investigação significa buscar algo que alguém não viu. Quando um perito chega no local do crime, o que ele vai perceber? Vamos colocar eu que não sou perito e vamos colocar que o Caio é um perito criminal. Se eu chegar no local do crime, o que eu vou perceber? Vou perceber, por exemplo, houve um homicídio. Vou perceber um homem caído no chão com um tiro na cabeça. A minha percepção vai ser o quê? Foi um homicídio. Mas digamos que o Caio é perito, o que ele vai fazer? Ele vai analisar a forma como se deu aquele disparo, onde partiu o disparo, se pegou aqui, se pegou aqui, se pegou aqui, a distância, o local de entrada e de saída, onde que a bala caiu no quarto, na sala, enfim. Então quer dizer, quando uma pessoa que não é técnica investiga uma situação, é de um jeito, mas a pessoa técnica, ela vai investigar de quê? Vai investigar de uma forma apurada. Então quer dizer, eu tenho a investigação, digamos, lato sensu, que é qualquer pessoa pode fazer, e tem a investigação stricto sensu, que é uma investigação mais focada no objeto. Gente, é o seguinte, desde que o mundo é mundo, nós temos relatos de investigação. Por exemplo, na Bíblia conta a história de Adão e Eva. O que aconteceu? Tinha uma maçã lá no paraíso e Deus falou com o casal, se vocês comerem dessa maçã, ela dará a vocês o conhecimento. Naquele momento que a serpente, hipoteticamente, falou com Eva, Eva se sentiu pressionada a quê? Pressionada a investigar. Porque ela queria investigar se aquela maçã realmente traria para ela o conhecimento ou não. Foi uma forma de quê? Uma forma de investigação. Então, digamos de uma forma lato sensu, investigação ela vem ao longo da história. Outro grande exemplo que eu dou de investigação. Sempre que eu dei aula de ética, dei aula de filosofia, fundamentos históricos do direito, sempre falei aquele exemplo de Isaac Newton. O que Isaac Newton fez? Todos os dias saía da sua casa, via uma maçã caindo no chão. O que ele pensou? Aquela maçã cai por um propósito. Qual que é o propósito daquela maçã cair? Eu ainda não sei. Então o que ele fez? Ele investigou. Eu falava com vocês o seguinte, gente, Isaac Newton usou uma atitude questionadora. Porque ali ele pensou o porquê e o para quê aquela maçã todos os dias caía. Então, primeira análise é uma análise filosófica, né? Digamos que, como diz o nosso grande filósofo Aristóteles, a filosofia ela é a ciência primeiro e a ciência da verdade. Mas o segundo aspecto que posso dizer para vocês é o seguinte, Isaac Newton ele investigou, ele buscou investigar a razão pela qual aquela maçã caía no chão. Então quer dizer, todo ser humano é dotado de capacidade de investigação, uns mais, outros menos, mas nós somos investigadores por natureza. Sim ou não, gente? Eu estou viajando demais aqui. O termo investigação ele surge quando? Ele surge no século XV. Então a palavra investigação como uma possível ciência, como uma possível forma de auxiliar a polícia, o inquérito policial, ela nasce no século XV. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que nós temos a investigação, nós temos primeiro conflito. Investigação é uma ciência ou não é uma ciência? Para tudo que é direito, gente, nós temos sempre duas ou mais correntes. Então, a pergunta é, investigação criminal seria uma ciência? Interrogação. Nós temos duas correntes, uma corrente que não é ciência e uma corrente que é ciência. Primeira corrente que não é ciência, gente, o que ela vai notar? Ela fala o seguinte, a investigação criminal busca a verdade no enfoque da história, no enfoque dos aspectos históricos. Ela não busca e não visa, a investigação criminal não tem o objetivo de quê?
o objetivo de ser ciência, porque ela faz uma análise histórica dos fatos. Então, repetindo, investigação criminal é uma ciência? Interrogação. Primeira corrente, não. Por quê? Porque o enfoque da investigação criminal é uma análise histórica, não uma análise científica. Ela busca o quê? Busca questões intelectuais iniciais sobre o enfoque da história. Beleza. Gente, segunda corrente. O que significa, que seria então a investigação criminal com enfoque na ciência, como uma ciência? Ó, primeira coisa, se o direito ele regula o fato típico, antijurídico e culpável. O direito ele faz o quê? Ele pega um fato danoso para a sociedade e codifica. Então, por exemplo, 121 do Código Penal, matar alguém. Matar alguém é um crime, porque o Código Penal assim o colocou. Esse crime tem uma pena, da mesma forma foi colocado no Código Penal. Se no Código de Processo Penal, que é o código que dá a instrumentalidade para o Código Penal, no Código de Processo Penal, no artigo 4º em diante, fala de quê? Fala de inquérito policial, e no artigo 4º em diante, fala de quê? Fala de procedimentos de investigação criminal. Eu vou falar uma coisa, para mim e para vocês, a investigação criminal é uma ciência, porque ela está inserida na ciência social aplicada, que é o direito. Ok? Então, essa é a visão do professor, é a visão da segunda corrente. Ó, presta bem atenção. A investigação criminal é uma ciência por quê? Porque ela fala de um contexto jurídico, de uma metodologia de investigação criminal. Ela faz o quê? Ela vai adotar um procedimento elencado, disposto no Código de Processo Penal. Então, senhoras e senhores, prestem bem atenção. A investigação criminal é uma ciência. Professor, toda matéria de direito tem duas correntes, toda matéria de direito tem duas correntes, mas sempre tem a majoritária e a minoritária. Então, se quer para você uma prova discursiva, ou a investigação criminal é uma ciência, disserte. Você vai explicar que ela é uma ciência, vai falar da corrente contrária. A investigação criminal tem duas posições. Qual é a prevalente? Você vai falar que a investigação criminal é uma ciência. Qual é a corrente minoritária? A corrente minoritária é que a investigação criminal não é uma ciência porque ela adota aspectos históricos. Ok, queridos? Ok. Mudando um pouquinho de tema agora, vamos falar de quê? Vamos falar de duas formas de investigação. A investigação como científica e a investigação criminal. Gente, o que vem a ser a investigação científica? Vamos lá. O que vem a ser a investigação científica? É um procedimento lógico que visa produzir conhecimento científico. Todo profissional, todo pesquisador que quer produzir ciência, que quer escrever um artigo, que quer escrever um artigo científico, e quer dissertar um mestrado, doutorado, ele vai se usar o quê? Ele vai se valer da investigação científica, porque ela é um instrumento, ela é um procedimento que visa produzir conhecimento científico. Esse conhecimento ele deve ser testado, comprovado e seguro. Gente, vamos dar um exemplo aqui. Estamos vivendo uma pandemia, um vírus Covid-19 que é oriundo do morcego. Todos os especialistas em infectologia, em epidemiologia estão buscando formas de quê? Criar uma vacina e conter a propagação do vírus. Todos eles que escrevem artigos, fazem artigos científicos em revistas científicas, o que estão produzindo? Estão produzindo o que? Ciência. Através de quê? Através do método da investigação científica. Todo profissional que quer produzir ciência, quer produzir conhecimento científico, ele se vale de quê? Se vale da investigação científica. Está claro para você, gente? Fala comigo, abre o coração. Sim ou não? Tá claro?
Tá muito abstrato? Então vamos lá. Se tá claro, vamos continuar. Gente, é o seguinte. Então, primeira abordagem da investigação científica. Vamos falar do aspecto filosófico. Gente, qual é o aspecto filosófico? Gente, ó, fecha o áudio, por favor, aí. Ó, o aspecto filosófico da investigação científica. Eu tenho dois autores que vão tratar desse tema. Eu tenho quem? Quais autores? Eu tenho René Descartes e tenho Francis Bacon. Esses dois autores, eles abordam a investigação científica sobre dois enfoques. Vamos lá. A gente presta bem atenção nisso aqui. Ó, o que nosso amigo René Descartes fala? Ele defende que a busca da verdade científica deve ser orientada de acordo com fins pessoais. Presta bem atenção. A primeira vez que você ouve essa frase, você vai ficar confuso, como eu fiquei confuso também. Então eu vou repetir. O que é investigação científica para René Descartes? René Descartes fala o seguinte, ó, ela busca a verdade científica devendo ser orientada com fins pessoais. Presta bem atenção, gente, o que vinha a ser fins pessoais? Eu pesquisei aqui em vários outros livros e vários outros autores. O que esses autores dizem? Ó, para René Descartes, os fins pessoais são o quê? Seria uma orientação feita pelo espírito. Não é uma orientação de dogmas pessoais. Não é uma orientação de perspectivas pessoais. Mas é uma orientação que vai além disso. Uma orientação do espírito. Bem abstrato, mas vamos dizer o seguinte, cai numa questão de prova para vocês aí sobre a orientação que René Descartes privilegia. É uma orientação com fins pessoais, vírgula, orientada pelo espírito. É abstrato? É, mas é a propositura do nosso amigo René Descartes. Vamos lá, o que René Descartes ele fala? Primeira coisa, ele foca na imparcialidade. Quando eu li a primeira vez, falei assim, ó, René Descartes fala que deve se orientar com fins pessoais. Beleza. Quando ele fala assim, foco na imparcialidade, quem analisa alguma propositura sobre a ótica pessoal, ele não vai ser imparcial. Concorda comigo? Se eu quero ser imparcial, eu não vou adotar os meus parâmetros pessoais. Não tem como eu adotar. Só que é o seguinte, como ele fala que a sua orientação é uma orientação do espírito espiritual, sem levar em conta seus aspectos pessoais, segundo a teoria dele, ele adota a imparcialidade. Quando você vai ser imparcial, você não faz o quê? Você não vai analisar os casos análogos. Por exemplo, você tem 10 casos. Se você quiser ser parcial, o que você faz? Você vai fazer uma probabilidade e vai aplicar o resultado. Só que na visão de René Descartes, o que ele fala? Ó, nós não vamos utilizar o juízo de probabilidade. Vamos analisar cada caso de um jeito. Então, cada caso que vai ser analisado pela investigação científica vai adotar uma propositura individual, sem generalizar. Essa é a teoria de René Descartes. O que ele fala ainda? Ó, na teoria de René Descartes, que visa adotar os parâmetros pessoais como uma referência, o que ele fala? Ó, vamos buscar a verdade real. Gente, quando eu expliquei para vocês, o seguinte, ó, lá em processo penal, a gente falou de verdade real. Gente, o que é verdade real? A verdade real é quando o juiz ele busca a verdade fática, ele busca o que realmente aconteceu. Isso é verdade fática. Quando o juiz ele busca, ele quer analisar não uma verdade processual, não uma verdade formal, não uma verdade que as partes se propuseram a colocar. Não, ele vai profundamente buscando o quê? Buscando a verdade real, o que realmente aconteceu. Então, para René Descartes, a iniciação científica deve buscar a verdade real, ok?
vai buscar a verdade dos fatos, o que realmente aconteceu. Essa verdade, segundo René Descartes, ela vai ser aflorada, ela vai ser demonstrada como? Através do método empírico, através de uma observação empírica, uma observação na prática. Essa é a teoria de René Descartes. Ok? Outra teoria, a teoria do nosso amigo Francis Bacon. O que Francis Bacon propôs? Aí, gente, como tudo na vida, eu tenho um lado A e um lado B. São duas posições antagônicas. Então, nosso amigo René Descartes, o que ele fala? Não será aplicado juízos de probabilidade, cada caso será analisado de uma forma, a investigação científica deve buscar a verdade material, a verdade real. Nosso amigo Francis Bacon, o que Francis Bacon ele fala? Ó, os fatos não serão avaliados individualmente, mas serão avaliados de forma o quê? De forma a adotar o juízo de probabilidade. René Descartes, ó, Francis Bacon, o que Francis Bacon fala? Ó, nós iremos adotar o padrão da analogia. Iremos adotar analogia para os casos semelhantes. Se os casos forem semelhantes, serão adotados. Repetindo. Se os casos são semelhantes, os resultados serão semelhantes. Isso é muito usado, para vocês entenderem, no judiciário. O que o judiciário faz? Judiciário, você tem lá 100, 200 processos que versam sobre o mesmo tema. Aí, vai chegando os tribunais superiores, ó. O STJ vai julgar 100 processos, ou melhor, está julgando 100 processos do mesmo tema, praticamente com o mesmo fato. O que eles fazem, ó? Vamos firmar uma jurisprudência. Desses processos aqui, 80% foram julgados de uma forma, 20% de outra. Vamos firmar o entendimento de quê? De que os processos devem ser julgados de acordo com a maioria. Isso é o que? Um juízo de probabilidade. Nosso amigo Francis Bacon, ele adota essa teoria. Ó, se obtém uma visualização da validade dos fatos através da analogia. Através de quê? De análise de situações análogas. As situações análogas, as situações iguais terão a mesma reação, terão o mesmo resultado. Então, eu tenho duas teorias totalmente diferentes. Uma defende o quê? Não será admitido o juízo de probabilidade. A outra, sim, será. Por quê? Porque se eu tenho vários casos da mesma forma, vários casos análogos, esses casos terão a mesma reação, o mesmo resultado. Então, esses dois autores entendem assim a investigação científica. Ok? Gente, qual seria o conceito de investigação científica? Vamos lá, qual seria o conceito? Qual seria o conceito de investigação científica? Vamos lá, o que seria assim? Seria o quê? Seria um conjunto de etapas e processos que tem o objetivo de quê? Objetivo de buscar a verdade sobre os fenômenos e fatos investigados. De novo, qual seria o conceito de investigação científica? Seria o quê? Um conjunto de etapas ou processos ou procedimentos que seriam adotados para quê? Para procurar a verdade sobre os fenômenos e fatos investigados. Eu tenho um fato. Ok. Esse fato vai ser o quê? Ele vai ser analisado, ele vai ser investigado cientificamente. Para a análise daquele fato, eu tenho um procedimento já que deve ser adotado. Por exemplo, gente, o mundo hoje quer o quê? O mundo hoje quer buscar a vacina para o Covid-19. Todos nós estamos aflitos e afoitos para quê? Para que haja vacina e possamos ter uma vida normal. Para você
criar uma vacina, você tem um procedimento, gente. Não é assim, fazer um teste no humano, não. Eu faço esses testes primeiro em animais, depois em animais que têm uma maior semelhança com os homens, e depois eu começo a testar nos indivíduos, nos seres humanos. Então, toda investigação científica, ela tem um procedimento padrão. Não é uma coisa aleatória. Isso é investigação científica. Ok? Sim ou não, gente? Claro? Beleza. Qual é a verdade que é buscada na investigação científica? Como que deve ser buscada essa verdade? A verdade deve ser comprovada através de quê? De resultados empíricos, baseados no resultado prático aliado com a ciência. Gente, eu quero criar uma vacina para o Covid-19. Eu vou adotar o quê? Vou adotar uma análise baseada em quê? Baseada em experiência, baseada em métodos empíricos. Métodos empíricos são o quê? Métodos baseados na prática, baseados em análise e observação. Isso é o método que deve ser adotado para a investigação científica. Eu tenho um procedimento padrão, ok? Que busca o quê? Que visa o quê? Que visa o resultado prático aliado à ciência. Esse resultado prático aliado à ciência só é possível se for adotado o método empírico, o método da observação, o método da ciência. Ok, queridos? Vamos lá. Quais seriam os pressupostos para buscar essa verdade? Eu tenho 3 pressupostos para buscar essa verdade na investigação científica. Primeiro, razão. Segundo, experimentação. Terceiro, observação. Primeiro, gente, o que é razão? Razão é aquilo que nosso amigo Isaac Newton utilizou, é aquilo que você e eu utilizamos para quê? Para questionar alguma situação. É aquela chamada atitude reflexiva da filosofia, ou ainda chamada de quê? Chamada de o porquê e o para quê. Uma atitude questionadora. Então, um pressuposto da verdade para a investigação científica é razão, atitude de questionar. Se eu quero investigar cientificamente, se eu quero produzir conhecimento, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que buscar através da razão o quê? Questionar aquela situação. E esse é o primeiro pressuposto da busca da verdade. Segundo pressuposto, experimentação. Experimentação nada mais é do que método empírico, prática reiterada. Então eu vou praticar, vou realizar aquela atividade 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000. Cheguei em 1000 práticas. Qual o meu resultado empírico? Das 1000 práticas para tentar achar a vacina do Covid-19, em 956 ratos, a vacina foi eficaz. No restante dos ratos não foi eficaz. Quer dizer, se em 90 e tantos % foi eficaz, quer dizer, o juízo de probabilidade é maior. Usando a teoria de Francis Bacon, ela pode ser aplicada. Ok, queridos? Sim ou não? Esse método empírico ele é baseado em quê? Ele é baseado na razão, é baseado na ciência. Quem lembra aqui de um grande historiador, de um grande sociólogo, de um grande filósofo que cunhou uma teoria chamada positivismo? Quem é o nome dele, gente? Vocês lembram aí? Pode me ajudar? Que eu esqueci. Já falei milhares de vezes isso aí nas aulas, gente. Quem é o pai do positivismo? Quem lembra? Ninguém, gente. O pai do positivismo é nada mais, nada menos do que o nosso amigo Augusto Comte. Augusto Comte é o pai do positivismo. O que Augusto Comte falou? Entre várias coisas, só será aceito como realidade o que for provado pela ciência.
só será aceito que for provado pela ciência. O que não for provado pela ciência será o quê? Será moral, será costume, será tradições, só será considerado como realidade, só será aceito como realidade o que for provado pela ciência. Tudo deve ser explicado pela ciência. Então, nesse momento, eu tenho um confronto aqui de quê? O positivismo que reinou através do nosso amigo Augusto Comte, e na Idade Média tinha o quê? Tinha métodos baseados na religião. Quem lembra que século III depois de Cristo, o feudalismo ele cai, ele perde o seu poder, a burguesia vai começar a se fortalecer naquele aspecto histórico. A burguesia faz o quê? Ela vai colocar um rei do poder, que vai deter os 3 poderes nas mãos: legislativo, executivo e judiciário, tal qual o nosso amigo Bolsonaro quer fazer. Ele quer ter os 3 poderes na mão dele, ele quer virar um país, um regime político autoritário. Se naquela perspectiva eu tenho o quê? Eu tenho um monarca absolutista que institui uma religião, o cristianismo, como religião oficial. Tudo será explicado através do quê? Através do cristianismo. Será a religião oficial, irá reger as regras, irá pegar os padrões religiosos e incutir em toda a sociedade. Nisso, o que eles fazem? Religião vai ditar normas sociais, religião vai ditar normas religiosas. Então, nesse aspecto aqui, eu tenho um contraponto. A investigação científica não admite nenhuma intervenção senão a razão, senão a ciência. Ok? Qualquer coisa fora disso é considerado como o quê? É considerado como tradição, padrão moral. Não é ciência, não é científico. Ok, queridos? Ok. Vamos lá. Investigação criminal. Gente, aí é a nossa praia, aí é o nosso métier, aí é o que nós gostamos de estudar. Então, vamos lá. Investigação criminal. Gente, tem alguém com o áudio ligado aí, me ajuda. Investigação criminal. Gente, o que é investigação criminal? Quando nasce investigação criminal? Gente, como é que funciona isso? Há uma notícia crime. Houve uma invasão de domicílio. Se eu não me engano, artigo 150 do Código Penal. Invasão de domicílio. Invadiu o domicílio do ministro Quintela, Felipe Quintela. Naquele momento é o quê? Há um crime tabulado no Código Penal. Ali nasce o quê? Nasce a obrigatoriedade de uma investigação criminal. Por quê? Esse crime que foi cometido é um crime de ação pública. Quando um crime é de ação pública, é obrigatório a intervenção estatal. Através de quê? Através, primeiro, de uma análise preliminar ao processo, que é chamada de inquérito policial, e depois pelo próprio processo judicial, processo penal. Então, qual é o conceito de investigação criminal? Presta bem atenção. Consiste em quê? Na tentativa de descobrir e apresentar as provas pessoais para que produzam esclarecimento da verdade material admissível dos fatos praticados de um crime. A pessoa ficou confusa, eu vou melhorar para você. O que é investigação criminal? É a busca de elementos para elucidar quem foi o autor do fato delituoso. Repetindo, qual é o conceito simples de investigação criminal? É a busca de elementos para elucidar, para esclarecer, para resolver e dar a autoria e a materialidade daquele que cometeu o fato delituoso. O Estado, gente, através da Polícia Civil, ela deve o quê? Ela deve descobrir a autoria e indicar a materialidade de quem cometeu o fato delituoso. Presta bem atenção. Já dei para vocês uma aula de inquérito policial há uns meses atrás. Espero que esteja fresco na sua mente.
O delegado, gente, quando o delegado vai na televisão, fala o seguinte: foi elaborado um inquérito policial. Nesse inquérito policial foi comprovado que João Batista foi o autor do crime de homicídio qualificado. Presta bem atenção, tecnicamente, essa assertiva, essa afirmativa, ela está errada. Porque o delegado ele não vai chancelar quem cometeu o crime. Ele tem que fazer o quê? Segundo o Código de Processo Penal, o delegado ele vai indicar, presta bem atenção à palavra, ele vai indicar a autoria e a materialidade. O delegado, senhoras e senhores, amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos e queridas, não é responsável por definir quem cometeu o crime e nem capitular qual crime foi cometido. Ele vai indicar a autoria e a materialidade. Claro isso aqui, gente? Novamente, qual é o conceito de investigação criminal? É a busca de elementos para elucidar quem foi o autor do fato delituoso. O que ele fala? Ó, nesse inquérito policial, restou demonstrado que João Batista adentrou na residência da sua ex-mulher, homenagem à ex-mulher chamada Carla, que estava deitada no sofá vendo Big Brother, quando foi alvejada por 2 disparos na sua nuca e veio a óbito. Ponto. Entrega, vai demonstrar, colocar as provas, as fotos, o laudo pericial e entregar para o promotor. O promotor pega aquele inquérito policial e vai indiciar o João Batista como um infrator do Código Penal, artigo 121. Pena 6 a 20 anos. Ok, gente? Ok. Continuando aqui, qual é o objeto? Qual é o objeto da investigação criminal? Primeira coisa, é uma apuração isenta. Gente, o delegado ele deve apurar, ele deve presidir o inquérito policial com total isenção. Ele não pode adotar a parcialidade. Ele tem que ser imparcial, tal qual é o juiz. Primeira coisa, uma apuração isenta, que vai buscar o quê? Busca da sua verdade fática e jurídica. Ele vai buscar uma verdade fática. Verdade fática é o quê? Analisar os fatos e demonstrar como os fatos foram produzidos, sem qualquer parcialidade ou sem qualquer juízo de valor. Narrativa dos fatos tal qual aconteceram. Esse é o objetivo da investigação criminal. Beleza. Qual é o procedimento, gente? Qual é o procedimento? Vou falar aqui de uma forma mais simples porque já dei essa aula anteriormente. Procedimento de investigação criminal. Como que é feito o procedimento? Primeiro, ele pode ser feito de ofício. Exemplo, estádio lá de futebol, Rio Grande do Sul, Grêmio, se não me engano, Grêmio e Santos. Quem era o goleiro? O goleiro era o Aranhão, jogou no Atlético também. Aranhão ele é negro, alto, forte e tal. O que aconteceu? Uma torcedora chamou a Aranha de macaco. Injúria racial. Um delegado estava vendo aquela situação. O delegado foi o quê? Ele iniciou um inquérito policial de ofício. Aquela menina cometeu um crime de ação pública e o delegado tem competência legal para o quê? Para iniciar o inquérito de ofício. Foi o que ele fez. Outra situação para vocês entenderem o que é de ofício. Big Brother Brasil. Big Brother Brasil, se eu não me engano aqui, ó, esse cara que era ginasta, eu vejo Big Brother, tá, gente? Não é pecado falar não, eu assumo, vejo, acompanho já há alguns anos. É o retrato da vida. A gente ri, zoa, mas acontece muita coisa que acontece no dia a dia. Quem assiste pode não ter vergonha de falar que assiste. O cara tava lá dançando, aquele negócio todo, esfregando na mulher. O delegado viu aquela situação e falou o quê? Tá cometendo um crime de quê? Ato obsceno, atentado ao pudor, enfim. Ele capturou um artigo e
Redigiu o inquérito policial, mandou o quê? Mandou intimar o nosso amigo lá. O quê? O inquérito policial pode ser iniciado de ofício. O delegado viu ali um indício de crime, um vestígio de crime, o que ele faz? Ele vai, ele pode iniciar o inquérito de ofício. Então, vamos lá. Procedimento de investigação criminal. Como se dá o início do inquérito policial? Primeira hipótese, pode ser feito de ofício. Quem? O delegado de ofício inicia o inquérito policial. Ok? Ok. Na hipótese de quê? Nessa hipótese tem que ser um crime de ação pública. Segunda iniciativa, como que pode começar o inquérito policial? Segundo, requisição da autoridade judiciária do Ministério Público ou a requerimento do ofendido. Quando o crime for de quê? Quando for um crime que necessita de representação. Você foi ameaçado de morte. Ligaram para você aqui, ó. Eu vou matar você, vou matar sua esposa, vou matar seu filho, vou fazer acontecer. Manda mensagem no Instagram, manda mensagem no WhatsApp, te liga, manda carta, faz o caramba. O que vai acontecer? Você vai no delegado, presta bem atenção aqui. Eu estou sendo ameaçado de morte. Como é um crime de ameaça, é um crime que deve ter representação, se você não for representar, autorizar o delegado a iniciar o inquérito, ele não pode iniciar. Por quê? Necessita de uma chancela, necessita de um aval. Requisição do juiz. O juiz verificou uma situação de quê? Uma situação de possível delito. O juiz não pode agir de ofício, mas o delegado pode. O que o juiz fala? Ó, delegado falando de tal, há um indício de crime, peço que investigue. Pum. Da mesma forma, o Ministério Público. O Ministério Público vai solicitar que o delegado faça uma investigação criminal. Gente, quem é o responsável pela investigação criminal? Quem é? Primeiro, quais são as instituições? Quem são as instituições que são responsáveis pela investigação criminal? A Polícia Judiciária, segundo o quê? Segundo o artigo 144, parágrafo 1º e 4 da Constituição Federal. Repetindo, quem são os órgãos responsáveis pela investigação criminal? É a Polícia Judiciária, que está no artigo 144 da Constituição Federal. Gente, quais são esses órgãos? Polícia Federal e Polícia Civil. Federal vai atuar nos crimes de competência da Justiça Federal. Crimes que transcendem as divisões estaduais, crimes transnacionais. Beleza. Polícia Civil, os demais crimes, crimes regionais. Então, gente, esses são os órgãos responsáveis pela investigação criminal. Quem vai ser o presidente da investigação criminal? Quem vai ser aquela pessoa que vai ser a autoridade que vai presidir o inquérito policial? É o delegado de polícia. Ele tem a competência, de acordo com o artigo 4 em diante, do Código de Processo Penal, para presidir o inquérito. O delegado é chamado de quê? O delegado é chamado de autoridade judicial. Opa, autoridade policial. Ele é a autoridade policial que vai presidir o inquérito. Gente, por que a Constituição separou o poder judiciário para analisar processualmente aquele fato e criou um órgão anterior ao Poder Judiciário para quê? Para investigar. Quem lembra que nas aulas que eu dei de processo penal, eu falava o seguinte, gente, nós temos o quê? Nós temos o procedimento inquisitório. O que é o procedimento inquisitório? Ele é um procedimento que o juiz ele vai acumular as três funções. Ele vai investigar, ele vai acusar e vai julgar. Gente, pergunta a vocês, se eu, Felipe Roberto, fosse juiz, nessa época, quisesse incriminar o Caio, o que eu ia fazer? Ia conduzir o inquérito, né, a apuração do fato, de uma forma tendenciosa, iria acusar o Caio e iria o quê? Iria condenar o Caio, sem nenhuma isenção, sem nenhuma imparcialidade. Então, o que a Constituição fez? Ó, eu tenho 3 órgãos distintos para cada função.
A polícia judiciária é o órgão responsável para o quê? Para realizar o inquérito policial. Ela vai investigar os fatos e vai indicar a autoria e a materialidade. Ponto. Qual será o órgão acusador? O Ministério Público é o órgão acusador. É aquele responsável por quê? Por acusar o possível autor do crime. O juiz, ele tem a função de quê? De julgar. Ele é aquele que vai emitir o parecer, a decisão sobre o processo. Se a pessoa ela é culpada ou inocente. Cabe ao juiz. Vírgula. Salvo nos procedimentos de tribunal do júri, né, gente? Ah, o professor ficou louco. Para não tomar uma colada já de uma vez, já fala o seguinte, ó. Nos processos de tribunal de júri, crimes contra a vida, o júri é responsável por condenar ou absolver o réu. E o juiz, ele faz o quê? Ele vai fixar a pena. Ok? Ok. Prosseguindo aqui, senhoras e senhores, qual é a verdade buscada no inquérito policial? Gente, presta bem atenção nisso aqui. Lá atrás eu falei de quê? Eu falei de verdade processual. Foi? Ou não? Falei de verdade real. Beleza. O que é verdade real? É quando eu busco a verdadeira realidade dos fatos. Eu não quero saber se foi produzida uma prova A ou B ou C. Eu vou buscar a verdade real dos fatos. Isso é verdade real. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz para vocês. Qual é a verdade buscada na investigação criminal? Antes de responder, eu vou explicar para vocês que eu tenho duas verdades. Oi? Duas verdades. Eu tenho a verdade real e a verdade processual. A verdade processual é chamada de verdade formal. Presta bem atenção. Gente, verdade formal, verdade processual. Ela busca o resultado do processo sem a exata correspondência com os fatos. Presta bem atenção. É o resultado do processo sem a exata correspondência com os fatos. Vou te dar um exemplo. Sou advogado trabalhista também. Então, a gente vai lá fazer audiência para provar que o indivíduo trabalhava 55 horas semanais. A CLT e a Constituição prevê que deve ser 44 horas semanais. Então, eu chego lá, ouço o reclamante, né, o empregado, ouço os amigos dele, eles falam, o doutor, ele realmente trabalhava mais do que 8 horas por dia, trabalhava sábado, trabalhava domingo, totalizava, o doutor, 55 horas semanais. É verdade isso, olha nos meus olhos aqui, doutor, é verdade isso. Beleza. Aí chega na audiência, o juiz do trabalho faz o quê? Ele faz pressão. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma verdade processual. Se você alegou, você tem que provar. E a testemunha na hora do depoimento, como dizem eu e meu sócio falamos, peida na farofa. O que ele vai fazer? Fica tremendo, esquece. Não, ele batia cartão corretamente, mas batia corretamente? Sim. Então era 44 horas semanais? Não era 55? Não, juiz. Era 44. Ele batia cartão corretamente. Aí o advogado quase pula da cadeira, quase infarto, 86 vezes, porque uma coisa fala uma coisa lá fora e fala uma coisa lá dentro. Por quê? A verdade real é 55 horas semanais. Mas no processo, a testemunha foi intimidada, ela não conseguiu expressar a verdade. E ali prevaleceu o quê? Prevaleceu a verdade formal. Tá ok? O juiz do trabalho, o juiz civil, ele busca o quê? Uma verdade formal. O que você alegou, você tem que provar, em detrimento da verdade fática. Se você logrou êxito em provar aquilo que você alegou, você sai vencedor. Ok? Verdade formal. O resultado do processo sem a exata correspondência com o fato.
Agora, presta bem atenção. O que é a verdade real? Gente, primeira observação. A verdade real é a verdade buscada no processo penal. O juiz, gente, ele tem a obrigação de quê? De buscar o que realmente aconteceu. Ele deve buscar a verdade real, a verdade historicamente comprovada. Que é verdade real? É a verdade reveladora dos fatos, tal qual ocorreram, e não como as partes querem fazer, melhor, vamos lá, ficou confuso aqui. Então, verdade real é a verdade fática, o que realmente aconteceu, é a verdade, é a realidade dos fatos. O juiz do processo penal, o juiz criminal deve buscar o quê? Deve buscar a verdade fática, deve buscar a verdade real, a verdade que ocorreu, aquilo que ocorreu. Então, um conceito técnico seria o quê? A busca da verdade tal qual os fatos ocorreram. O juiz vai buscar o quê? Presta bem atenção, eu quero que você, testemunha, me fale como aquele crime aconteceu. Você viu o Caio saindo de casa com a .40? Eu acho que eu vi. Não, presta bem atenção. E de novo. Você viu o Caio saindo de casa com a .40 na mão? Eu acho que eu vi. Então você não viu. Aqui só vai valer o quê? Vai valer se você viu ocularmente, se você realmente viu ele com a arma na cintura, a arma estava aparecendo lá, o cabo da arma aparecendo, ele saiu de casa com ímpeto, com a vontade de matar. Se você achou que viu, ou se você que pareceu que era, não interessa. Aqui no processo penal busca-se o quê? Busca-se a verdade material, a verdade real, não a verdade formal. Ok, senhoras e senhores? Presta bem atenção então. Qual é a diferença? Do processo civil e adjacentes, eu busco o quê? A verdade formal. Se você não comprovou, em que pese o que você alegou seja verdadeiro, você não provou. No processo penal, o juiz busca o quê? Ele vai buscar a verdade real. Por que isso, gente? No direito penal, o que é tutelado, gente? No direito penal são tutelados os bens jurídicos mais valiosos, os bens jurídicos mais importantes. Presta bem atenção nisso aqui, olha que coisa linda. Se eu, gente, como Estado, tutelo os bens jurídicos mais importantes, se alguém infringir os bens jurídicos mais importantes, esse cara vai ter uma sanção. E pode ser uma sanção que pode limitar o direito de locomoção dele, o direito constitucional de se locomover, de liberdade. Eu não posso brincar. Eu não posso simplesmente falar o seguinte, não, ficou provado aqui meros indícios que o Caio matou a Carla. Não é isso. Eu tenho que provar a realidade, eu tenho que provar faticamente, tem que ficar evidenciado. Por quê? Porque eu tenho um confronto de dois direitos. Tenho um confronto de quê? Tutela de direitos jurídicos tutela de bens jurídicos mais importantes. E aqui, gente, eu tenho o quê? Eu tenho um possível cerceamento do direito de locomoção do cidadão. Eu tenho um possível, devagar, cerceamento do direito de locomoção. Reclusão. Vai ficar preso, encarcerado, não é assim? Direito Penal 2. Então, gente, é o seguinte, não é brincadeira. Quando você está num processo trabalhista, que você perdeu ali horas extras, você perdeu dinheiro. Ou deixou de ganhar dinheiro. Quando num processo penal eu tenho o quê? Eu tenho em discussão a liberdade do indivíduo. Então, é mais do que razoável o quê? Eu buscar uma verdade real. Ok? Beleza. Então, continuando então, vamos falar agora. Investigação criminal, 3 funções basilares. Gente,
Investigação criminal, ela é uma investigação que é presidida pelo delegado, com o objetivo principal é indicar a autoria do crime e a sua materialidade. O delegado, ele não define se a pessoa ela cometeu o crime ou não. Presta bem atenção nisso aqui. Vocês vão ver isso toda hora na televisão. Delegado lá de terno e gravata, policial civil aqui atrás, aquele negócio de entrevista. Fizemos uma investigação criminal ao longo de 2 anos e foi comprovado que Juliana de Souza era a chefe do tráfico de drogas e será indiciada pelo Ministério Público. Não é assim. Ele vai indicar, foi comprovado pela investigação criminal que há indícios materiais que Juliana de Souza é a chefe do tráfico de drogas. Ok? Ok. 3 pilares basilares. Primeiro, resguardar a imparcialidade. Presta bem atenção. O inquérito policial deve ser o quê? Isento e imparcial. O delegado não pode tomar partido de ninguém. Chegou lá na delegacia uma senhorinha, delegado, pelo amor de Deus, o meu vizinho lá chamado Ademar, ele vai na minha casa, ele furta dinheiro, ele furta liquidificador, ele furta isso e aquilo. Não, delegado, não aguento mais isso. O delegado se sensibiliza por aquela situação, o que ele faz? Vai lá, indicia o Ademar, sem uma investigação apurada. E depois é comprovado que o Ademar nada mais era do que um desafeto da senhorinha falando de tal. Por quê? Porque eles tinham uma briga lá, uma rixa antiga. Então, gente, o delegado, tal qual o juiz, deve ser o quê? Deve ser imparcial. Resguardar a imparcialidade. Segundo, economicidade. De novo, economicidade. Resguardar a economicidade. Resguardar a economia processual. Se o delegado, gente, faz um bom trabalho aqui, se ele avalia, se ele investiga com a sua equipe aquele fato e comprova que aquele fato não é delituoso, ele vai economizar o quê? Economizar um processo judicial. Um processo que vai ter o quê? Vai ter um juiz, um Ministério Público imbuídos naquele processo. Então, uma das funções principais do inquérito é resguardar a economicidade, não desprender esforço do judiciário à toa. Ok? Mais uma coisa, vai buscar o quê? Vai buscar a eficiência da justiça criminal. Repetindo, vai buscar a eficiência da justiça criminal. O que é isso? Se o inquérito policial ele visa a economicidade, se ele está apurando os fatos realmente delituosos e não entregando inquéritos policiais vazios para a Polícia Civil, para o Ministério Público, o que vai acontecer? O judiciário criminal vai ser um judiciário mais enxuto. Dessa forma ele vai ser o quê? Vai ser um judiciário mais eficiente. Repetindo, falei rápido agora. Se o inquérito policial usa da economicidade, se o delegado de polícia atua de forma concisa, atua de forma criteriosa e não abre o inquérito policial por qualquer coisa, ele não trata qualquer coisa de forma como ser um fato delituoso, ele vai o quê? Ele vai fazer com que o judiciário seja eficiente. Por quê? Não vai haver demandas de qualquer coisa, demandas vazias. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um agente facilitador da eficiência processual e vai aplicar e vai usar o princípio da economia processual. Ok, queridos? Ok. Professor, falamos de inquérito policial, falamos de investigação criminal, investigação científica. Investigação e os direitos fundamentais. Gente, tô dando para a turma de quarta-feira direitos humanos. Oi? Gente, por favor, quem está com o áudio ligado aí, desliga por favor, tá dando uma interferência. Ok? Queridos, desliga seu áudio por favor. Quem está com o áudio ligado. Gente, quem está com o microfone ligado, desliga por favor.
Felipe, seu microfone tá ligado. Beleza, gente, vamos lá então. Ó, presta bem atenção. Investigação criminal e direitos humanos. Eu estou dando na turma de quarta-feira direitos humanos. Quem lembra de direitos humanos aí? Ninguém, né? Vocês almoçaram o quê? Não lembra? Então vai lembrar. Direitos humanos foi dado semestre passado, não vai lembrar nada. Presta bem atenção. O que são direitos fundamentais? Gente, direitos fundamentais são o quê? São direitos humanos que foram codificados e colocados na Constituição. Oi? De novo. O que são direitos fundamentais? Primeiro, o que são direitos humanos? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos. Você e eu, queridos, temos o quê? Direito à vida, à liberdade, à saúde, à dignidade da pessoa humana. Você nasce dotado desses direitos. São inerentes ao ser humano. Não necessitam de estar o quê? Na lei. Se você tiver uma Constituição que não fala que você tem direito à vida, não tem problema, você tem, porque é um direito humano, são direitos humanos que são direitos inerentes ao ser humano. Você já nasce dotado dessa capacidade, desse direito. Então, quando direitos humanos eles são direitos que são inerentes ao ser humano, beleza. Quando os direitos humanos são codificados, quando os direitos humanos são colocados na Constituição, eles ganham outro status. Ganham o quê? Status de direitos fundamentais. Então, os direitos humanos que são codificados na Constituição, são colocados na Constituição, são chamados de direitos fundamentais. Ok? Então, feita a explicação de quê? Do que são direitos humanos, vamos trabalhar essa relação. Gente, eu sempre falei com vocês aqui o seguinte, ó, gente, o Estado tem o direito de punir, chamado ius puniendi, não é assim? O Estado tem o direito de punir, o Estado tem por excelência o direito de punir, é do Estado, ele tem o ius puniendi. Esse ius puniendi é um ius puniendi restrito ou ilimitado? Quem lembra? O ius puniendi estatal é um ius puniendi, ele é ilimitado, gente? Ótimo. Por que não é limitado? Quem coloca limite no Estado? Gente, vamos lá. Isso. Muito bem, Esther. Esther ou Sara? Brincadeira, foi Esther. Gente, quem coloca limite ao Estado? O limite é posto pela lei. Princípio da legalidade. O Estado só pode agir adstrito. O Estado só pode agir conforme a lei. O Estado não pode agir sem observar a lei. A própria lei limita o ius puniendi do Estado. Então, presta bem atenção. Qual seria a relação entre investigação e direitos fundamentais? Os direitos fundamentais impõem limites ao Estado na apuração do fato delituoso. Porque o Estado, gente, deve o quê? Deve respeitar as normas constitucionais e processuais na realização da apuração do fato delituoso. O Estado não pode usurpar a lei, ele não pode agir contra a lei, ele deve respeitar precipuamente a lei. Isso é o que? Isso é princípio da legalidade, isso é o que? São os direitos humanos impondo ao Estado um limite. Gente, isso tem que ficar muito claro, tem que ficar claríssimo. Eu vou recapitular. Os direitos humanos são direitos inerentes ao ser humano. Não necessita estar codificado para dever ser observado. Você, querido, nasceu da sua mamãe lá, ó, saiu para fora, pleonasmo, para poder reafirmar, saiu para fora, tapa na bunda, chorou,
você tinha o quê? Direito à vida. Mesmo que a lei não te desse esse direito, você tem, porque é um direito inerente. Beleza. Quando o direito à vida passa a figurar na Constituição, passa a estar na Constituição, ele vira o quê? Ele vira um direito fundamental. Ótimo. Está na lei como direito fundamental. Os direitos fundamentais, eles fazem o quê? Eles impõem limites ao Estado. Limites de quê? Limites para a investigação. O Estado não pode investigar de qualquer forma. Estou aqui em casa agora, dando aula para vocês. De repente, chega aqui em casa um policial militar, abre a porta e invade. Pode fazer isso? Não, por quê? Só pode entrar na residência da pessoa com um mandado judicial, salvo crime em flagrante delito. Tô se cometendo algum crime aqui? Não, tô dando aula, tô gritando aqui, falo alguns palavrões, mas não tô cometendo nenhum crime. Então quer dizer, o Estado ele deve observar os direitos fundamentais. Por quê? Porque a lei assim o diz. Os direitos fundamentais, eles fazem o que, gente? Eles fazem o que? Eles limitam o poder estatal. Isso são os direitos fundamentais. Beleza. Investigação criminal ou investigação policial. Presta bem atenção, já falei um pouquinho disso aí, vou falar um pouco mais a fundo. Ó, historicamente no Brasil, a investigação criminal era feita por quem? Era feita pela polícia. A Polícia Civil e Federal são os órgãos que têm a muito bem, Caio, prerrogativa de realizar investigação criminal. É uma fase pré-processual. Nessa fase pré-processual, como diz o Caio, a PC e a PF têm a prerrogativa de realizar a investigação criminal. É dela. Bate no peito e fala, eu tenho essa prerrogativa. A investigação criminal, historicamente no Brasil, é feita pela Polícia Civil. Qual é o objetivo? Vou falar isso várias vezes hoje. O objetivo da investigação criminal é o quê? Indicar a autoria e a materialidade. Gente, isso cai demais em concurso. Então grava isso, pelo amor de Deus. Qual é o objetivo central da investigação criminal? O objetivo central da investigação criminal é o quê? Apurar a autoria e a materialidade. Beleza. A investigação criminal ela é o quê? Ela é um instrumento pelo qual é realizado a apuração dos fatos ocorridos e feita uma avaliação se aquele fato é delituoso ou não. Oi? De novo. A investigação criminal é um instrumento que deve realizar e apurar o fato supostamente delituoso e indicar se realmente ele é delituoso, indicar a autoria e a materialidade do suposto acusado. Então, esse é o viés do IP, do inquérito policial, da investigação criminal. Deve ser o quê? Deve se valer de métodos que estão contidos no Código de Processo Penal, procedimentos que estão ali elencados, para o quê? Para apurar o que, gente? A autoria e a materialidade. Ok? Ok. Gente, vamos pensar o seguinte: o delegado de polícia, ele recebeu uma notícia crime. Entraram na casa de Maria Joana e deram nela 6 tiros. O que o delegado fala? Artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando houver indícios, vestígios, deve ser o quê? Deve ser feito perícia criminal no local. O delegado falou o seguinte, ó, departamento de perícia criminal, houve um possível homicídio lá na rua Jaguari, número 12, Palmital, onde Maria Joana foi alvejada por 6 tiros. Vai ser deslocado a uma perícia
perito criminal, para fazer o que? Uma perícia em loco. O perito criminal é o responsável por avaliar aquela situação. Primeiro vai o quê? Polícia Militar, chega lá, o que ela deve fazer? Segundo o Código de Processo Penal, deve o quê? Resguardar o ambiente, proteger o ambiente. Ninguém sai, ninguém entra. O corpo fica paradinho no chão, da forma como foi alvejado. Chega ali, se Deus quiser, vocês daqui a uns anos, o perito criminal, é comigo agora, CSI, luvinha, jaleco, óculos, lanterninha, não é assim? E vai. Verificar o que? Indícios de que? Se foi um homicídio, se foi um suicídio, se foi um extermínio, se havia alguma coisa que possa caracterizar uma rivalidade, uma vingança. Então, gente, esse é o papel. Esse papel também é da investigação criminal. Vai analisar o quê? Analisar in loco, quando a lei o determinar, o possível delito. Segundo, perícia na fase do inquérito policial. O delegado pode solicitar que seja feita uma perícia. Por exemplo, teve um homicídio, na residência da pessoa tinha lá uma pessoa tomou um tiro, a arma do acusado caiu, do meliante caiu no chão e houve uma fuga. O que vai acontecer? A perícia vai no local, vai pegar a arma, vai guardar a arma e vai periciar todo o ambiente. Vai acontecer, vai fazer o quê? Vai pegar digitais em toda a casa. Foram encontrados ali naquela casa 8 digitais. E na arma um digital diferente. Quer dizer, o delegado vai solicitar uma nova diligência. Perito criminal vai naquela casa de novo, procura uma outra, procura em outros lugares, vai lá na escrivaninha, vai no banheiro, procura, vasculha, tenta achar uma digital semelhante a essa. Quer dizer, é uma perícia na fase do inquérito policial. O delegado vai solicitar a perícia. Isso é o que? Autorizado por lei, artigos do 4º ao 23 do Código de Processo Penal. Beleza. Perícia na fase judicial. O juiz, o promotor e o réu poderão solicitar a realização de quê? De perícia. Vamos pensar o seguinte, nesse mesmo caso que eu falei com vocês, foram localizadas 8 digitais, depois foram localizadas mais uma digital na arma. No dia que foi feita a perícia lá na casa, não acharam a digital da arma na casa. Passaram-se, por exemplo, 2 meses, aí acharam a digital da arma na casa. E aí? De repente, o réu ele não vai concordar com aquela perícia porque foi feito após um longo tempo. Então ele vai solicitar uma nova perícia no processo. O juiz pode solicitar uma nova perícia. Por exemplo, artigo 26 do Código Penal. Quem lembra que fala 26? Artigo 26 do Código Penal. São chamados o quê? Inimputáveis. Aquelas pessoas que têm uma deficiência mental total, grave ou parcial, ou deficiência mental total ou incompleta, poderão ser o quê? Poderão ser caracterizadas como inimputáveis. Gente, pergunta a vocês: os inimputáveis cumprem pena? Interrogação. Oi? Gente, para responder isso aqui, minha filha sabe disso aqui já, a Rebeca já sabe, está ouvindo essas aulas aqui todo dia, já sabe que o 26 é inimputável, já sabe que não cumpre pena. É o que? Medida de segurança. Se for total, se for um crime de reclusão, vai ser internado. Se for um crime de detenção, vai ser o que? Vai ficar no hospital de custódia. Gente, tem que estar na cabeça, na ponta da língua. Então quer dizer, o juiz, ao longo do processo, pode perceber: esse cara não é normal.
Quem mata a mãe não é normal, por um motivo fútil não é normal. Então o que ele fala? Eu vou solicitar uma perícia médica. Para quê? Para diagnosticar se esse indivíduo é um indivíduo imputável ou inimputável. Então isso é o quê? Uma perícia médica feita no processo. Ok, queridos? Ok. Tópico 2, vamos falar de quê? Fundamentos da investigação. Primeiro, aspecto histórico. Gente, como falei com vocês no começo da aula, o ser humano é investigativo por natureza. O ser humano, ele busca investigar, questionar desde sempre. Começou com Adão e Eva e perpetua-se por gerações e gerações. Então quer dizer, mas aonde surgiu ali o aspecto técnico da investigação? Então, vamos começar o seguinte, ó. Vou começar da França. França, ano 1870, França. A França quis o quê? Quis criar um método científico, um método padronizado para buscar a autoria e a materialidade. O que ela fez? Ó, vamos usar o quê? Usar fotografias nas fichas criminais. Nesse ano, então, François cometeu um crime. Ele tirava uma foto, François pregava na ficha dele na ficha criminal. François, depois de 2 meses, cometeu um novo crime. Ah, você de novo aqui? Ah, mas agora tá sem barba, né? Não, essa foto aqui é você, reincidente. Então quer dizer, começou na França essa instrumentalidade da investigação criminal. Beleza? Beleza. Depois veio o que? Veio as mensurações antropológicas. Professor, o que é isso? Mensurações antropológicas. O que vai acontecer? Vai focar no indivíduo, no delinquente e não no fato. Então quer dizer, ó, o homem é um ser humano. O homem, ele é dotado de quê? Dotado de egoísmo, segundo Kant. O homem, ele está predisposto sempre a fazer o mal. Nós somos o que? Egoístas por natureza. Vamos adotar o que? Vamos adotar um aspecto científico para diferenciar criminosos e não criminosos. Gente, quem lembra aqui da teoria de César Lombroso? Não, professor, foi lá, hein? Quem lembra da teoria de César Lombroso? Foi uma teoria que eu falei com vocês em sala de aula, na época era aula presencial, que é uma teoria bem maluca. O que César Lombroso falou? Ó, nós vamos diferenciar os delinquentes pelo tamanho da cabeça, né? Pela forma do crânio. Se o crânio for avantajado, for um crânio para frente assim, aquele indivíduo, ele tem uma predisposição. Aquele indivíduo, ele é um delinquente patológico, já nasceu delinquente. Então, gente, a teoria da mensuração antropológica faz o quê? Ela vai emplacar, ela vai usar um método científico de reconhecimento dos indivíduos através de quê? Através de mensurações antropológicas, através de métodos que vão analisar a estrutura do indivíduo, vão analisar a estrutura corporal do indivíduo. Nós sabemos o quê? Que criminoso não tem cor, não tem sexo, não tem raça. Criminoso é criminoso independentemente de qualquer aspecto físico, mental, social, enfim. Pode ser negro, branco, pardo, azul, amarelo, pode ser mulher, homem, homossexual, bissexual, poliamor, qualquer coisa. A pessoa não tem distinção disso. Mas segundo a teoria, século XIX, César Lombroso, nosso amigo Lombroso, não Lombrado, não, Lombroso, falou o seguinte, ó: nós vamos demonstrar que os indivíduos que cometem crimes têm uma estrutura corporal diferente daqueles que não cometem crimes. Ok? Ok.
Beleza. Como foi a história da investigação criminal no Brasil? Gente, ela se confundiu com a criação das faculdades de medicina. Por quê? Na faculdade de medicina havia uma cadeira chamada medicina legal. Medicina legal, o que eles estudam? Estudam o quê? Estudam a medicina no enfoque do crime. Por exemplo, houve um homicídio. O que vai acontecer? Quando o cara toma um tiro, dependendo de qual a distância, o tiro ele entra pequenininho e sai grande. Quer dizer, o buraco pequeno aqui sai grande lá atrás. Você vai especificar qual o tipo de arma, a distância, né? Então quer dizer, a medicina legal ela vai estudar o que? Ela vai estudar esses aspectos medicina e direito penal. Qual é a ligação? Qual é a forma médica para desvendar um crime? Seria isso. Então é o seguinte, ó, como no Brasil nessa época não tinha uma cadeira de investigação, não tinha uma perspectiva de investigação criminal como ciência, as faculdades de medicina começaram a o quê? Começaram a difundir essa ideia de medicina legal. Aí foram criados o quê? Foram criados os institutos de criminalística. São o que? São chamados de quê? De uma polícia técnico-científica. Com o objetivo de quê? O objetivo de analisar materiais, enfim, qualquer coisa que seja atinente ao crime, para o quê? Para que seja desvendado o fato delituoso. Então, por exemplo, Instituto de Balística, qual tipo de arma? Vai ser analisado tecnicamente. Vestígios de digital também. Então quer dizer, depois que a Faculdade de Medicina começou a implantar e a ter a obrigatoriedade da cadeira de medicina legal, depois que a medicina legal começou a difundir esse estudo, fez-se necessário o quê? Fez-se necessário criar institutos de criminalística. E a partir daí foi difundido a ideia de investigação criminal como uma ciência. Beleza? Beleza. Passados alguns anos, na Constituição de 1988, o que eu falei com vocês anteriormente? Na Constituição, os direitos humanos, eles foram o quê? Eles foram codificados e alçaram um status de direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais mais importantes para nós cidadãos é o quê? Princípio do contraditório e ampla defesa. Presta bem atenção, gente. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos e queridas, jovens e adultos e mancebos. O que acontece? Quando o Estado ele vai instaurar um inquérito policial contra você, você tem direito ao contraditório e à ampla defesa. O que é isso? Isso é paridade de armas. O Estado vai te acusar e você vai se defender na mesma medida. O Estado não pode negar que você tem acesso ao inquérito policial, que você tem acesso à qualidade da prova, que você tem acesso ao teor da audiência. Tudo que acontecer no processo, você deve ser informado. Você não pode ser tratado de forma diferente no processo. A gente dá um exemplo aqui disso, é o exemplo do julgamento do Lula. Não sou lulista, não sou bolsonarista, tenho minha visão política diferente. Presta bem atenção. Sérgio Moro entrou em contato, conversava com o procurador federal, procurador da República queria condenar o Lula. Gente, quando um juiz conversa com uma das partes, teor do processo, o princípio contraditório é o que? Ele é rasgado, ele é vilipendiado, ele é o que? Não respeitado. Da mesma forma que se o juiz Sérgio Moro conversasse com o advogado do Lula
sobre o processo e desse dicas, também seria. Então quer dizer, não pode haver tratamento desigual. As partes devem ser tratadas igualmente, gente. Igualmente. Igualmente. Não pode haver distinção. Não pode haver privilégios para uma parte e para outra. Ok? Ok. Vamos falar agora, senhoras e senhores, sobre o quê? Sobre os fundamentos da investigação criminal. Quais são os fundamentos, gente? Vamos lá. Já falei sobre o inquérito policial, falei que o delegado ele é o responsável por investigar. Já falei que esse inquérito pode ser realizado pela PF ou pela PC, beleza? Uma coisa importante aqui, gente. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar agora que é mais importante. Já falei de autoridades policiais, intervenção. Ó, pergunta a você, gente. A investigação criminal, ela é um procedimento administrativo ou um procedimento judicial? E aí? Repetindo, a investigação criminal é um procedimento administrativo ou judicial? Gente, ninguém respondeu, eu vou responder. Óbvio que é um procedimento administrativo. O delegado não faz parte do judiciário. A polícia civil não é um órgão do judiciário. Professor! Oi, aluno. Mas a polícia é polícia judiciária. Professor, a Constituição fala, artigo 144, a polícia judiciária é responsável pela consecução, pela elaboração do inquérito policial. Ela é judiciária porque ela é auxiliar do juiz, mas não faz parte do processo. Ela é meramente administrativa. Fica chocado agora, gente. O inquérito policial, ele é o quê? Dispensável. Dispensável. Pode-se acusar uma pessoa, pode-se instaurar diretamente o processo judicial. Então presta bem atenção. O inquérito policial, ele tem o objetivo de quê? De indicar a materialidade e de indicar o quê? A autoria. Ele é um procedimento administrativo. Procedimento investigatório administrativo, que deve respeitar os princípios constitucionais. Mas não faz parte do processo. Ok, queridos? Beleza. Vamos lá. Ó, vamos falar agora quais são os fins da investigação criminal. Quais seriam os objetivos centrais? Gente, os fins da investigação criminal. Primeiro, não é estático. A investigação criminal não é estática. Ela é realizada na fase do inquérito policial e também pode ser realizada na fase processual. Presta bem atenção, não confunda. O juiz do processo está com uma dúvida a respeito de uma certa prova. Delegado de polícia determina que seja feito diligências na casa de Caio para verificar se a casa foi arrombada ou não. Porque no inquérito policial não ficou claro isso. Ficou claro que o meliante entrou na casa, mas não foi colocado se foi arrombamento, se ele tinha a chave. Então quer dizer, o que significa não é estático? Ó,
Fase pré-processual, inquérito policial. Foi enviado para o Ministério Público o inquérito policial, foi feita a denúncia do Ministério Público, virou processo. Do processo, que o juiz fala, ops, não está comprovado aqui como que foi feita essa abertura da casa. Vou determinar o delegado que faça uma nova diligência. Quer dizer, na fase pré-processual, há também, ou melhor, na fase judicial, pode haver investigação criminal. Por isso não é estático. Ok? Ok. Segunda característica, busca uma verdade fática. Fornecer elementos de autoria e materialidade. Beleza. Segundo, depois, fase preliminar. Já falei disso. Se o inquérito policial é uma fase, ele é tem um caráter administrativo. Se ele não está inserido no processo judicial, óbvio que ele será o quê? Será uma fase preliminar. A investigação criminal, em regra, faz parte de uma fase preliminar. Ok, queridos? Fase processual. O juiz, ele tem por obrigação legal, artigo 156 do Código de Processo Penal, de fazer o quê? De buscar incessantemente a verdade real. Ele tem a obrigação de buscar a verdade real. Nesse afã, nessa determinação legal de buscar a verdade real, o que pode acontecer? O juiz pode antecipar a produção de provas. Gente, a produção de prova pode ser feita pela perícia, pode ser feita pela autoridade policial, pela polícia civil. Então o juiz, nesse objetivo, nessa obrigação legal, nesse munus público, ele deve o que? Ele pode antecipar a realização das provas e diligências. Então quer dizer, na fase processual, como falei anteriormente, pode haver investigação criminal, tanto pelo delegado quanto pela perícia. Ok, queridos? Ok. Vamos lá então. Teoria da investigação criminal. A investigação como pesquisa. Gente, já falei com vocês hoje, nós seres humanos somos investigadores por natureza. Nós somos investigadores porque nós somos dotados de uma curiosidade anormal. Uns têm mais que os outros. Eu confesso que eu sou um bicho curioso pra caramba. Nossa senhora, mas curioso demais. Falava comigo assim, ô fulano, tem que te contar um negócio. Amanhã eu te conto, eu não vou dormir, vou ficar ansioso, porque eu sou demasiadamente curioso. Ok? Então quer dizer, a investigação, ela é um atributo do ser humano. Mas uma investigação criminal, uma investigação técnica, ela é de outro métier. Então vamos lá. A investigação criminal, ela é o quê? Ela é o ponto de partida da persecução penal. Por quê? Quando é noticiado um crime, o delegado, por ser a autoridade competente, o que ele faz? Vai instaurar o IP, inquérito policial. E vai dar o quê? Vai dar o quê? O pontapé inicial. Ele vai dar a partida na persecução penal. O que é persecução penal? É um procedimento que se inicia com o inquérito policial e vai até onde? Vai até a condenação ou absolvição. Beleza? Beleza. Vamos lá. Investigação no âmbito criminal. Gente, a investigação no âmbito da justiça criminal. Presta bem atenção.
o inquérito policial ele não vai vincular o juiz. O inquérito policial não vai determinar categoricamente a feitura do crime. Mas ela é o que? Ela tem um caráter de auxiliar o juiz na busca da verdade real. Se o delegado fez o trabalho dele certinho, colheu as provas, indicou com perfeição, com destreza, a autoria e materialidade, o juiz, quando ele pegar aquele inquérito, puta merda, pô, o delegado fez um trabalho maravilhoso, ficou claro pra mim, mastigou pra mim aqui, ó, é só eu colocar pra frente, colocar pra fuder aqui, só eu absorver ou prender o cara. Então quer dizer, gente, a investigação criminal no âmbito da justiça criminal tem um caráter de inevitabilidade, de observação da verdade real. Quer dizer, se o trabalho foi bem feito, será inevitável o auxílio na busca da verdade real. Repetindo, se o delegado fez um bom trabalho, se o inquérito policial está redondo, será inevitável a sua observação para a busca da verdade real. Ok? Ok. Aspectos relevantes na investigação criminal. Primeiro, seu caráter prático. Gente, vocês conseguem visualizar um caráter prático na investigação criminal? Ou é apenas teórico, ou é apenas ciência? Quem pode me ajudar aí? Tem um aspecto prático, gente, ou não? Vamos lá então, ó. Por que tem um aspecto prático? A investigação ela é elaborada de acordo com procedimentos definidos em lei, com o objetivo de quê? De indicar a autoria e a materialidade. Ok, professor. Se ela tem esse condão, se ela tem esse objetivo de indicar a autoria e materialidade, ela vai buscar o que? Ela vai analisar aspectos práticos. A produção de prova feita no IP, a produção de prova feita no inquérito policial, ela tem um viés prático, um viés empírico. O delegado faz o inquérito policial sentado no computador sem diligenciar? Não. Vai na casa da pessoa, vai na rua, colhe provas, conversa com as pessoas, ouve testemunhas. Quer dizer, eu tenho o quê? Eu tenho a adoção de um método empírico, a adoção de um método prático, de uma análise prática, de uma análise baseada na experiência, gente. Então, quer dizer, uma das características do inquérito policial é o quê? Seu aspecto prático. Beleza. Segundo aspecto, tem um aspecto jurídico, porque a Constituição Federal, artigo 44, o Código de Processo Penal, artigo 4 ao 23 e artigo 156 em diante, fala de quê? Fala de inquérito policial e fala de perícia criminal. Então quer dizer, a investigação criminal ela está o quê? Ela está embasada, ela está calcada, ela está determinada em lei, gente. Esse é um dos aspectos da investigação criminal. Ela tem uma base legal, por isso é jurídico. Ela é prática porque ela vai analisar aspectos empíricos e vai ser o que? Jurídica, porque a lei determina que seja feito assim. Além disso, queridos, ela tem uma tríplice funcionalidade. Presta bem atenção. Tríplice funcionalidade. Primeiro, evitar imputações infundadas.
O delegado deve apurar o quê? Deve apurar se aquele fato ele é realmente delituoso. Vamos pensar o seguinte, ó. Uma vizinha, ela fica incomodada por quê? Fica incomodada porque o vizinho todo dia chega em casa, tira o tapete dela do lugar. Então vamos lá. Tem um vizinho que tem um espírito de porco. O que ele faz? Chega lá para sacanear, chuta o tapete da vizinha. Isso são vários meses fazendo essa arte, né, digamos assim. A vizinha vai na Polícia Civil e fala assim: delegado, quero fazer uma notícia crime. O que aconteceu? Meu vizinho, chamado Elias, ele todos os dias, diuturnamente, ele arreda meu tapete, chuta meu tapete. Gente, pergunta a vocês, isso é um fato delituoso? Não. Então quer dizer, o delegado tem essa função o quê? Função de evitar que um fato que é infundado seja processado no processo criminal. Ficou redundante. Que seja processado na justiça criminal, que seja levado a cabo na justiça criminal. É uma função dele. Segundo, conservar e adquirir meios de provas, melhor, conservar a prova e utilizar os meios para a sua aquisição. A Polícia Civil e Federal tem a função de conservar a prova. Foi lá, colheu a prova, conserva. E além disso, se valer de meios para a sua aquisição. Uma função que? Preservadora. E além disso, propiciar justa causa para a ação penal. O que é a justa causa? A autoria e a materialidade. Ou seja, o delegado, quando ele elabora o inquérito, quando ele cumpre o seu munus público, ele está o quê? Ele está propiciando ao juiz de direito que faça o trabalho de quê? Faça ali ele faça... Ficou confuso aqui, vamos lá. Quando o delegado ele cumpre o seu munus público, que é o quê? Que é indicar a autoria e materialidade. Ali ele cria o quê? Ele cria uma justa causa para que o juiz busque a verdade real. Buscando a verdade real, comprovando a materialidade e a autoria, indicando ali o artigo penal que foi vilipendiado, que foi infringido, nascerá ali uma punição. Então essa é também uma das funções do inquérito policial. Beleza, gente? Outro tópico, garantismo penal. Gente, o garantismo penal nada mais é do que limitação ao ius puniente estatal, com a garantia de quê? Com a garantia de proteger os direitos humanos. O Estado terá o seu limite de punição definido para que os direitos humanos sejam garantidos. Qual é o grande objetivo? Qual é o conceito de garantismo penal? Garantismo penal são um conjunto de teorias penais e processuais que visam o quê? Visam proteger os direitos humanos. E começou papinho de preso, protege preso, direitos humanos só para preso, não é para todo mundo. Gente, quando eu falo direitos humanos, serve para mim, para você e também para os presos. É o que? É uma proteção. Os direitos humanos blindam você contra as arbitrariedades do Estado. Da mesma forma, os direitos fundamentais vão blindar você para que o Estado não seja o quê? Arbitrário. O Estado não pode te prender
sem um processo criminal instaurado, salvo em flagrante delito. O Estado tem o quê? Tem limites para te punir. Ok, queridos? Isso é a atividade estatal. Limite. Os direitos humanos limitam a atividade estatal. Assim, para também o garantismo penal, o ius puniente estatal, ele é o quê? Ele é limitado pelos direitos humanos. Ou seja, ele tem ali uma resistência. Chegou num ponto, não pode passar, porque a Constituição prevê que todos os cidadãos brasileiros, todos os indivíduos são dotados de quê? Direitos humanos, que uma outrora eram, melhor, são dotados de direitos fundamentais, que outrora eram o quê? Outrora eram direitos humanos, codificados na Constituição, transformam-se em direitos fundamentais. Ok, queridos? Objetivo do garantismo penal: limitar o abuso da punição e garantir direitos e credibilidade jurídica. Ou seja, no Estado democrático de direito, onde as leis são respeitadas, o Estado só pode punir respeitando integralmente as leis. Não pode agir contra as leis. Não pode agir mais ou menos, não. Está na lei e tem que cumprir. Beleza. Gente, são 10 princípios. Vamos falar rapidinho de cada um. Princípios que fazem parte do garantismo penal. Primeiro, nulo pena sine crime. Não há pena sem crime. Não está no Código Penal, é crime. Não está, não é crime. Melhor, não há pena sem crime. A pena está combinada no Código Penal? Sim, é crime. Vai ser cumprida. Não está, não vai ser. Segundo, não há crime sem lei prévia que o defina. Só vai ser crime se estiver codificado. Cometi um fato hoje que não é crime. Amanhã ele é crime. Não pode me punir, porque a lei não pode retroagir para malefício. Só pode retroagir para benefício. Terceiro, nulo lex sine necessitar. Não há lei penal sem necessidade. O direito penal só vai intervir para tutelar bens jurídicos mais importantes. Não vai tutelar o quê? Não vai tutelar furto de quê? Furto de chiclete. Não, exemplo péssimo. Não vai tutelar o quê? Tutelar, tirar tapete do lugar. Isso aí é direito civil. Isso é importunação. Isso é briga de vizinho. O direito penal, ele é a última ratio. Ele vai intervir quando o bicho pegar. Depois, nulo necessitate sine injustitia. Não há necessidade sem ofensa. O direito penal só vai agir quando há ofensividade ao bem jurídico. Quando o bem jurídico for comprovadamente ofendido. Nulla injúria sine actione. Não há ofensa ao bem jurídico sem ação. Não se pune no direito penal intenção. Eu posso ter intenção de matar a pessoa, mas se eu não agir, se eu não me propor a fazer, não será punido. Nulla culpa sine jurídico. Não há culpa sem juízo. Não há culpa sem um processo penal deflagrado. Não há culpa sem uma sentença condenatória transitada em julgado. Nulo actio sine culpa. Não há ação sem culpa. Beleza, depois. Nulo judicium sine accustione. Não há juízo sem acusação. Só será processado, julgado o processo quando houver a formação de todo o polo: juiz, réu e acusador. Não, nulla accusatione sine probatione. Não há acusação sem prova.
Não há acusação sem prova. Não acuse-se, não pune ninguém porque ele é preto, branco, marrom, azul, porque ele é homossexual, heterossexual, bissexual, poliamor. Não. Só vai ser condenado se houver prova nos autos. Nulo probatione sine defensione. Não há prova sem defesa. Artigo 5º, inciso 55, salvo engano. Princípio do contraditório para defesa. Toda pessoa que é acusada tem direito a se defender. Fundamentação das decisões judiciais. O que eu falei com vocês? O juiz de direito da vara criminal, ele busca a verdade real. Então, gente, o juiz, quando ele vai dar uma sentença, ele é obrigado a fundamentar a decisão. Ele é obrigado a explicar os elementos fáticos, os elementos jurídicos que levaram à condenação. Ele não pode simplesmente colocar assim: condeno o Caio porque cometeu um crime de furto. Não. Ele tem que fundamentar: no dia 5 de outubro de 2019, Caio adentrou na loja da Apple e furtou um iPhone X, custava 11 mil reais. Naquele momento, as testemunhas oculares viram, testemunhas de nome, fulano, ciclano e beltrano, que Caio realmente adentrou naquele lugar, furtou o iPhone e saiu correndo. A polícia militar pegou o Caio em prisão em flagrante, e ali o artigo 155 do Código Penal foi comprovado. Diante disso, através de provas cabais, deve ser condenado a pena XXX. O juiz, ele tem a obrigação legal de fundamentar a decisão. Ele não pode colocar elementos genéricos. São elementos o quê? Objetivos. O juiz criminal, ele é obrigado a fundamentar a decisão. Beleza. Princípio acusatório. Relembrando, na Idade Média, processo inquisitivo, o juiz, ele era o quê? Acusador, investigador e juiz, julgador. Hoje não. Hoje é o quê? Uma separação. Eu tenho o delegado, que é o inquérito policial, que colhe as provas. Eu tenho o Ministério Público, que é o acusador. E eu tenho o quê? Eu tenho o juiz, que é o julgador. Há uma separação nesse processo. Depois, presunção de inocência. O imputado só será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença. 2019, julgamento do STF. Mudou o entendimento. Antigamente era o quê? Poderia executar a pena definitiva ao final da segunda instância. Não mais. Só será considerado culpado após o trânsito em julgar a sentença. Você saiu da sua casa aqui agora, viu um cara matando a mulher, ele não é culpado, ele é acusado. Ok? Isso é o quê? Presunção de inocência, está na Constituição. É um direito e garantia fundamental. Depois, para acabar, princípio do contraditório. Gente, acusação e defesa têm a mesma prerrogativa. Eles devem estar em paridade de armas. Para mim aqui, para minha percepção jurídica, a melhor definição de princípio do contraditório é paridade de armas. As partes devem estar o quê? Devem estar no mesmo patamar, devem ter acesso às mesmas provas. Não pode haver o quê? Distinção, não pode haver privilégio para A ou para B. Isso é paridade de armas. Nossa aula termina por aqui.